E aí, galera, beleza? Salve, salve, que bom que você voltou aqui. Estamos ainda nessa semana de contingência, não sabemos até quando. Portanto, a gente vai tentar trabalhar alguns conteúdos por aqui. Vimos na revisão anterior um pouquinho dos ciclos biogeoquímicos e vimos que eles são processos que retiram e devolvem substâncias ao ambiente e do ambiente e permitem que elas transitem pelo solo, pela água, pelo ar e também pelos organismos, tá bom? Por isso, ciclos biogeoquímicos. Vimos o ciclo da água e do oxigênio. E eu citei no final um pouquinho sobre a camada de ozônio. Aí você pode perguntar, professor, mas e aí? E o problema da camada de ozônio? E os processos que destroem a camada de ozônio? Gente, isso é assunto do próximo módulo, tá bom? Por enquanto não, tá? Veremos agora a aula sobre ciclo do carbono e do nitrogênio, que é o ciclo mais difícil. O ciclo do carbono. O carbono é uma molécula, é um elemento essencial para a formação de moléculas orgânicas, mas ele transita principalmente na forma de gás carbônico, CO2. Então vamos lá. O CO2 ele vai ser liberado na respiração de animais e plantas e vai ser incorporado na fotossíntese. A planta faz a fotossíntese e a respiração. A planta solta CO2, como os animais também, só que só elas pegam o CO2 e fazem moléculas orgânicas. Então, a planta, entendi, professor, a planta pega carbono pela atmosfera para fazer a fotossíntese, para fazer moléculas orgânicas. E os animais? Eles dependem da cadeia alimentar. Então, a planta absorve CO2, produz açúcar, lipídio, proteína, e os animais recebem isso pela cadeia alimentar. Tá bom? Uma parte desse CO2 vai se acumular no solo e nas rochas pelo processo de fossilização. Animais e plantas que morrem e não são decompostos fossilizam durante milhares de anos e isso acumula muito carbono na parte sólida da Terra, nas rochas. Só que o homem aprendeu a utilizar esses fósseis como fonte de energia, petróleo e carvão mineral, que tem muito carbono, e estão liberando esse excesso de CO2 aqui, ó. Vejam só. O problema é o seguinte: esse excesso da queima de combustíveis fósseis está aumentando a quantidade de CO2 no ambiente. O CO2 ele é essencial para manter a Terra aquecida, em algo chamado efeito estufa, que mantém a gente aquecido, retém o calor, evitando que o calor se dissipe. Só que o excesso de CO2 vai causar a intensificação desse processo, o que é ruim, o que causa o aquecimento global, mas isso é assunto do próximo módulo também. Vamos agora ao ciclo do nitrogênio. Esse é o mais complicado, tá? Ele envolve algumas etapas e já adianto para você, esse ciclo envolve bactéria, micro-organismos que conseguem assimilar o nitrogênio e transformá-lo em compostos que por nós e pelas plantas são assimiláveis, tá bom? Então vamos aqui à imagem final. O nitrogênio ele é essencial para fazer proteína, molécula importante, essencial para a gente, e para fazer DNA também. Tá? Mas ele está muito disponível. Quem talvez olhasse essa imagem que eu vou colocar vai pensar: nossa, mas está fácil pegar nitrogênio. Parece que é, mas não é. O nitrogênio está na forma de N2 na atmosfera. A maior parte da atmosfera é formada de N2. Só que nós, nem as plantas, conseguimos pegar esse N2 e utilizar. Então aí entra em cena um grupo de organismos chamados de bactérias fixadoras. Elas pegam o N2 e convertem em uma substância chamada amônia, que fica no solo, e isso acaba fertilizando o solo. Algumas plantas usam a amônia, aí sim, aí fazem proteína, fazem moléculas orgânicas. Só que a maioria delas não prefere a amônia, porque a amônia é tóxica. Então entra em cena uma segunda população bacteriana que vai fazer um processo de nitrificação, que é pegar a amônia e converter em nitrito e depois em nitrato. São duas etapas. E isso permite o quê? Que os organismos, que as plantas assimilem nitrogênio na forma de nitrato e façam proteínas e moléculas orgânicas. E aí, de novo, os animais conseguem pegar pela cadeia alimentar. Só que, e como é que você vai fazer a devolução para fechar o ciclo? Aí sim entram as bactérias desnitrificantes, que pegam nitratos e amônia e convertem de novo em N2. E isso permite a ciclagem. Olha só, de novo, N2 entra, vira amônia vira nitrito, depois nitrato e depois N2 de novo. Nesse caminho, as plantas assimilam nitrato e um pouco de amônia e produzem moléculas orgânicas que são passadas para os animais. Portanto, isso depende de bactérias que fazem a fixação, a nitrificação e a desnitrificação, beleza? No slide tem as etapas bem descritas e bem detalhadas. Fechou, gente? Beleza? Foi um prazer estar com vocês. Revisem esse assunto. Na próxima aula tem exercício.